Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos dia de Santo Afonso Maria de Ligório. E o evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. E diz assim: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é colhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Explicando a parábola do joio e do trigo, Jesus diz que haverá um momento final, quando se fará separação entre bons e maus. Se acreditarmos na liberdade humana e na justiça divina, temos de supor pelo menos a possibilidade de alguns não aceitarem a salvação. Terminando o tempo da paciência de Deus, haverá a hora da justiça final e definitiva. Então, às vezes, nós caminhamos na vida, nos dia a dia, e nós achamos injusto pessoas que praticam tanto mal e não são castigadas e não acontece nada com eles. E a partir daquelas pessoas que vivem o caminho do bem, não tem muito a mesma sorte. Então Jesus aqui nessa parábola do joio e do trigo, não tem como nós cortarmos apenas o joio sem mexer no trigo. Às vezes nós poderemos cortar o produto bom e no lugar daquele produto mau. Então nós temos que caminhar junto. Nós temos que caminhar com pessoas que desejam muitas vezes o nosso mal. E temos que rezar por elas para que elas possam encontrar a liberdade, encontrar a palavra, encontrar o caminho. Não está em nós separarmos o joio do trigo, e sim a Deus. Como diz Jesus na leitura, os seus anjos vão ser aqueles que vão colher os produtos. E aquele que é do mal, que foi o inimigo que plantou, e será queimado, jogado na fornalha. O que ele quer dizer isso para nós? Que o importante é que nós possamos continuar caminhando no caminho do bem, no caminho do amor, o caminho sem maldade, onde nos colocamos a serviço dos nossos irmãos, onde fazemos para o nosso irmão aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para nós. Ter misericórdia, ter compaixão de todos aqueles que caminham conosco. Essa é a nossa vida, é a nossa caminhada. O julgamento não nos pertence. Não está em nós apontar o dedo de quem é bom e quem é ruim. Está em nós ouvir a palavra e seguir aquilo que Jesus nos ensina. Essa é a nossa função. A função de julgar não é nossa. Deixemos para que Deus, juntamente com seus anjos, o façam isso.
No dia, como Jesus fala, eu vou, mas vou voltar para julgar os vivos e os mortos. Que o julgamento seja deles e não nosso. Não somos nós que temos que julgar. Às vezes nós julgamos desnecessariamente, porque o inimigo coloca isso em nossas vidas. Mas nós temos que aprender a viver de acordo com aquilo que Deus nos fala. E nós vamos conviver. Trigo e joio caminhando junto, crescendo junto. Mas um será cortado, será queimado, e o outro será enviado ao reino de Deus. Que nós possamos estar nesse caminho dos enviados ao reino de Deus, para que possamos realizar todo o nosso desejo, a nossa vontade, para que Deus, na pessoa de Jesus, nos ajude iluminando esse caminho. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.